Seja bem-vindo ao Dossiê Real. A partir de hoje você vai ver aqui os mistérios do sobrenatural, fenômenos inexplicáveis e os segredos que a própria natureza esconde. Prepare-se. Depois de um longo dia de caminhada, o campista esperava descansar, enquanto a noite estava acabando, e ele estava se preparando para limpar. Uma perturbação repentina lá fora o parou em seu caminho. Was that a car up there? No. Unless anything else more incredibly exciting happens, I guess I will see you. Alguém se aproximou de sua van assustando-o. You alright, mate? Yeah. And there's a car. Did you have it as well? Yeah. Like a... Yeah. O campista notou um veículo com as luzes acesas, no topo de uma colina próxima, que levantou alguma preocupação, especialmente devido à hora tardia e à localização remota. Sentindo-se desconfortável, eles decidiram usar um drone para ter uma visão mais clara da situação. Apologies if you guys can't really see much because of how dark it is, but there's definitely something or someone. A filmagem do drone mostrou o que parecia ser um incêndio no topo da colina, aprofundando o mistério da estranha perturbação. Enquanto eles se preparavam para se estabelecer para a noite, eles fizeram um plano para ficar alerta, concordando em buzinar se algo incomum acontecesse. Este caminhante encontrou uma estranha descoberta dentro de uma caverna. This would probably be someone's worst nightmare, but I think this is incredibly cool. So cool. Look at these walls. Absolutely covered, and I'm about to crawl through there to look for a snake. As paredes pareciam estar revestidas com marcas escuras de fuligem, mas quando o caminhante se aproximou, eles descobriram que as manchas eram na verdade grupos de aranhas. Transformou a caverna em algo fascinante e assustador. Esta filmagem da câmera do corpo pode fazer você pensar duas vezes. Antes de ir para a floresta sozinho, nossa jornada nos leva ao sertão. Uma área florestal na Sunshine Coast perto de Nambour, Queensland, Austrália. É um local ideal para a solidão, mas para um caminhante, tornou-se o cenário para algo perturbador. Começa inofensivamente o suficiente. O caminhante para descansar perto de algumas rochas, sua câmera rolando enquanto ele recupera o fôlego. Então algo chama sua atenção. Uma velha tenda abandonada e desgastada. Curioso, ele decide dar uma olhada, sem saber o que está esperando por ele, na vegetação rasteira densa. Alright, put that there and I'll put my camera away in a minute. Just got to see what this is. Enquanto o caminhante investiga a tenda, algo incomum aparece na câmera. Olhe de perto, você pode ver. Uma figura alta e escura, escondida logo atrás das árvores. O caminhante não percebe, mas a câmera registra tudo. Yeah, did you see the big tree break over there? It's a good snap. Em um segundo clipe, o caminhante para deixar um pouco de pão ao longo da trilha para a vida selvagem, mas mais uma vez ele não está sozinho. No canto superior direito da filmagem, a figura aparece mais uma vez, possivelmente observando-o. Poderia este ser o lendário Yowie, a versão australiana do pé grande? O uploader certamente parece pensar assim. Se é uma criatura misteriosa ou algo totalmente diferente. Uma coisa é certa. Este caminhante não estava tão sozinho quanto ele acreditava. Alguns mistérios parece que é melhor deixar sem solução. Este vídeo foi filmado em 1995 em Porto Rico. Apenas dê uma olhada na criatura. Não parece meio alienígena. Está agachado, com espessas pontas correndo de sua cabeça para baixo. Suas pernas estão dobradas de uma forma estranha, que não parece humana. A maioria das pessoas no mundo paranormal acredita que é algum tipo de alienígena, mas muitos outros pensam que é apenas uma farsa, mesmo que o vídeo já exista há anos. Especialistas ainda não foram capazes de provar se é real ou não. Então, o que você acha? O usuário do Reddit, Helly, provocou discussão, postando um clipe da 7ª temporada de Alone, alegando que pode ter capturado imagens do pé grande.
What the hell is that? Thought I heard something. We gotta get the hell moved. A filmagem captura uma figura misteriosa, movendo-se através dos arbustos distantes. Alguns espectadores acreditam que é apenas um elfo, observando o que parece ser uma garupa branca, enquanto outros argumentam que seu andar parece muito primata, para ser um animal comum, infelizmente. A figura está muito longe para confirmar ou refutar qualquer teoria. Em 26 de janeiro de 2025, em uma noite fria e enevoada, Gaz partiu em outra aventura. Desta vez indo para uma floresta não muito longe de sua casa. A floresta tinha uma história sombria e sinistra, que assombrava os habitantes locais. Por séculos, estava ligado à lenda arrepiante de Lady Sybil. Um conto que remonta ao século XVII, diz a lenda que Lady Sybil sentou-se no tapete de pássaros na floresta, desejando se tornar um pássaro para que ela pudesse voar e se juntar às bruxas Pendle. Um dia fatídico, o próprio diabo é dito tê-la encontrado no topo das alturas rochosas, oferecendo seus poderes mágicos e a capacidade de mudar de forma, mas apenas sob uma condição aterrorizante. Seu espírito inquieto é dito para assombrar a floresta. Lady Sybil aceitou o pacto do diabo, e desde então ela permaneceria presa à terra mesmo após a morte, lançando uma sombra sinistra misteriosa sobre ele. Intrigado com a lenda, Gaz se aventurou na floresta enevoada, sua lanterna cortando a escuridão, com Fendi trotando lealmente ao lado dele. Mal sabia ele que estava prestes a entrar direto em um pesadelo. Now there's definitely a creepiness to this place. It's just a log. I thought someone was stood there then, but it's a downed tree with roots sticking up. Yeah, it's just magical, but very eerie. Enquanto Gaz começa sua transmissão ao vivo, ele já está fazendo o seu caminho através do Misty, floresta inquietante, e é óbvio que ele está se sentindo desconfortável. A névoa densa e a atmosfera pesada pareciam pesar sobre ele, mas fiel à sua natureza, Gaz não hesita. Ele se aventura mais profundamente na floresta para encontrar o lugar certo para acampar. Depois de cerca de 10 minutos de exploração, ele encontra uma clareira que funciona. Ele mostra a seus telespectadores a tenda que ele usará e começa a configurá-lo antes que a floresta seja completamente engolida pela escuridão. Right. I'm gonna get in my tent now and get set up for night. All right, mate. Enquanto a escuridão se põe, Gaz entra em sua tenda. Pouco antes de a floresta ser envolvida em escuridão total, ele planeja relaxar e descontrair em sua tenda antes de dormir. Mas sua noite tranquila é repentinamente perturbada por ruídos estranhos, vindo das profundezas da floresta. I don't feel like stopping here if there's going on. Gaz senta-se calmamente em sua tenda, esforçando-se para ouvir os sons estranhos se instalando ao seu redor. O que o torna perturbador é que estes não eram o farfalhar usual de animais ou ruídos naturais. Era claro que as pessoas estavam por perto, incerto de quais podem ser as intenções dessas pessoas, dado que ele estava em uma floresta tão remota, sem civilização a meia hora de distância. Essa percepção fez Gaz se sentir profundamente inquieto. Seus instintos lhe disseram para ficar em alerta máximo. O som agudo de tiros soou novamente, desta vez muito mais perto.
Gaz não hesitou. Ele sabia que tinha que sair rapidamente, desarmado. E incapaz de se defender contra alguém com um poder tão poderoso, armado ele entendeu a urgência de sair de lá. Uma vez que Gaz verificou a floresta, para garantir que era seguro mover, ele apressadamente começou a empacotar seu acampamento, com cuidado para evitar qualquer confronto com quem possa estar por perto. Oh, I don't like this. Oh no, I'm stuck. Oh, you should me up then, mate. Look, you can't see out in front of you, mate. I don't know where the path is. I thought this was the path, but obviously not. Come on, back up here, mate. Tentando manter a calma, Gaz começou a fazer o seu caminho de volta, através da floresta nebulosa, procurando a saída. O nevoeiro denso, no entanto, tornou mais difícil encontrar seu caminho do que ele esperava. Enquanto ele avançava cuidadosamente, sua mente corria com cada sombra e ruído, adicionando ao seu medo crescente. Ele não tinha ideia de quando ou se ele poderia encontrar perigo. I don't want to be getting and I especially don't want to be running in to the landowner again, because he will not be happy that I'm back in here on the night time. Como Gaz continuou, ele de repente ouviu algo que causou um arrepio em sua espinha. Um grito assustador ecoou pela floresta. Estava longe, mas alto o suficiente para fazer seus piores medos parecerem terrivelmente reais. I had a bad feeling about tonight anyway. I've an old rugby injury flared up this morning as I'm about to go out on a camp, and see, I start hearing stuff, but then when I stop and I breathe like that, I can't see out. O grito ecoou mais uma vez, e Gaz soltou uma risada nervosa. Tentando encobrir seu pânico crescente, ele aumentou sua velocidade e decidiu guardar a câmera, focando inteiramente em sair da floresta. O vídeo termina abruptamente. Mais tarde, Gaz informou seus telespectadores que a polícia havia sido chamada sobre os tiros e o grito arrepiante que se seguiu. Felizmente, ele saiu seguro e ileso. Mas o que realmente aconteceu na floresta naquela noite permanece um mistério não resolvido. Se foi por pouco com indivíduos armados ou algo ainda mais escuro, uma coisa é clara: Gaz nunca vai esquecer aquela experiência aterrorizante. Enquanto tirava fotos no deserto do Alasca, um fotógrafo de vida selvagem ouviu sons estranhos vindos da floresta. Curioso, ele começou a escanear a área com sua câmera para descobrir o que estava fazendo barulho. E o que ele viu foi chocante. Entre as árvores ele avistou uma estranha criatura pálida com as costas curvadas. Não parecia nenhum animal normal que você esperaria encontrar na floresta. Ele só conseguiu ter um vislumbre de suas costas enquanto se aprofundava na floresta. Então o que você acha que a criatura era? Em uma praia tranquila, um homem está passeando com seus 2 cachorros quando algo surpreendente acontece. Um peixe-espada aparece de repente, o que não acontece com frequência. Get the dogs out. Get the dogs away. Get the dog back. Get back, Charlotte. Charlotte. Get back. A história toma um rumo estranho quando o peixe-espada começa a agir estranhamente. Em vez de nadar para longe como você esperaria, ele circula de volta para a costa. Não é normal para o peixe-espada chegar tão perto da terra. E ainda mais estranho para alguém voltar tão cedo depois de sair. Pode haver diferentes razões para esse comportamento estranho. Uma explicação possível
é que o peixe-espada está confuso ou estressado, que pode fazê-lo ir em direção à costa. Grandes animais marinhos às vezes agem de maneiras estranhas. Quando eles estão doentes ou em apuros, às vezes eles até se movem em direção a pessoas ou barcos, talvez procurando ajuda ou apenas reagindo ao que quer que os esteja incomodando. Ali voltou para o local onde haviam enterrado uma boneca possuída, chamado Mary, mas algo não parecia certo. Oh, there's no way. Bro. There's like overgrowth on her and everything. She's right there. Mary's right there. Patty. What does that mean? What does Patty mean? She's gonna say one more thing and I'm getting out of here. Like, I don't feel safe here. A boneca ainda estava em seu lugar, mas o solo ao redor parecia que tinha sido mexido, quase como se tivesse tentado se desenterrar. Na gravação, você pode ouvir sons fracos de uma criança rindo e chorando. Embora ali não parecesse notar na época, ainda assim, ele sentiu que algo estava errado. Ele sabia que tinha que descobrir uma maneira de se livrar da boneca para sempre. Mas como? Um grupo de tribo Siksika, cavalgando por Alberta, Canadá, sem saber, capturou algo estranho. Escondido na vegetação rasteira, duas figuras misteriosas pareciam estar observando-os. Um agachado no chão, observando silenciosamente enquanto o outro ficava de pé, misturando-se quase perfeitamente com as árvores. Alguns moradores acreditam o cheiro dos cavalos pode ter escondido a presença do cavaleiro, permitindo que eles passem despercebidos pelo território da criatura, mas a questão permanece: eles realmente capturaram imagens de dois seres desconhecidos ou é apenas um caso de pareidolia? O vídeo foi filmado em um metrô, onde um homem viu uma mulher com olhos muito escuros. Sentindo curioso e um pouco inquieto, ele começou a gravá-la secretamente. Mas a mulher percebeu claramente que ela estava sendo filmada, que fez as coisas parecerem ainda mais assustadoras. Algumas pessoas pensam que ela pode ser um demônio, ou alguém que está possuído por causa de como ela parecia e agia. Outros pensam que pode haver uma razão normal por trás disso. O vídeo deixa todos se perguntando quem ou o que ela realmente era. Conheça Dan, um youtuber ousado, famoso por explorar as florestas mais assombradas do mundo, um caçador de emoções por completo. Ele está acostumado a encontros assustadores, mas a aventura desta noite vai empurrá-lo como nunca antes. Ele compartilha todas as suas experiências em seu canal no YouTube, Amaldiçoado Urban. Por esta viagem em particular, ele está indo para uma floresta, com uma reputação notória, cerca de 1h30 de casa. Esta floresta é conhecida por seus estranhos acontecimentos, e não muito tempo atrás um corpo foi encontrado lá. Provavelmente não é o melhor lugar para uma jornada solo, mas é exatamente por isso que Dan está indo. Quando o sol começa a se pôr, Dan chega à floresta. O único som é o chilrear dos grilos no silêncio. Ele está calmo conversando com seus telespectadores, mas de repente algo quebra o silêncio. I just heard something back there. That was weird, dude. Algo cai nos arbustos. Assustando-o, ele ficou surpreso por um momento, mas rapidamente o sacode e pressiona, indo mais para a floresta. Okay. Ignore those people. I hope you guys can hear that. Hello? Ele pega algumas vozes distantes. Talvez sejam apenas pessoas que estavam por trás do barulho antes. Yeah, I don't know what to think of this. It sounds like their voices keep getting closer to where I'm at. Ele se sente um pouco nervoso, sabendo que as pessoas podem ser a verdadeira ameaça. Mas ele avança determinado a capturar toda a experiência. I gotta admit, guys. What is that? What is that? Something's taking steps to keep up with me right over there.
What is that? Hello? Oh, what the? What was that? It sounded like something said hello straight back, dude. Uma voz de repente grita ao lado de um arbusto bem ao lado dele. Dan responde, mas o silêncio que se segue envia um calafrio pela espinha. Oh, tell me if you guys heard that. Or I know you heard it. I know you heard that for sure. Tell me if you think that's what it said was hello. I heard that. That was... Man, dude, that, okay, all right, you know, and then for me to call out and for it to not respond, yeah, I'm picking up my pace a little bit. Ele decide voltar para o estacionamento, tendo já lidado com terror suficiente por uma noite. Where I'm going to camp, I'm going to head back to the parking lot area. And I also feel like I have a strong sense like I'm being watched. A sensação assustadora de ser observado só aumenta seu desconforto. Mas o que ele ainda não sabe é que este é apenas o começo de uma noite cheia de terror. All right, guys, I am in my home for the evening. Shut the door. Locking it. And yeah, I'm going to rest for the evening. Uma vez que ele está em segurança em seu carro e tranca as portas, Dan acha que finalmente terminou a noite. Mas seu momento de calma não dura muito. Hopefully sleep finds me. Good night, guys. Yo, somebody's out there. As maçanetas das portas são testadas, e se você assistir a filmagem em câmera lenta, você pode ver alguém brilhando uma lanterna no carro Olá. Hello? Hello? I just woke up to somebody shining a flashlight into my window. Something woke me up. I don't know what it was, but then... Dan olha para fora, mas não há ninguém lá. Sentindo-se abalado, ele percebe o quão perto ele chegou de uma situação muito mais perigosa. Ele decide que é melhor sair. Alright, guys. I am out of there. Yeah, that was not a fun evening at all. That was terrifying. That was seriously one of the scariest things I've had happen to me. Yeah. Sim, ainda assombrado pelo mistério, Dan se pergunta quem era essa pessoa. Poderia ter sido as pessoas que ele ouviu na floresta antes. Felizmente, ele não teve que descobrir enquanto saía da floresta em segurança. É perturbador pensar em quantas vezes tomamos a segurança do nosso entorno diário para concedido. As coisas poderiam ter sido muito mais escuras se Dan não tivesse trancado as portas do carro. Este vídeo mostra um animal estranho avistado nas profundezas da floresta. Tinha pelo marrom grosso, braços muito longos e tinha cerca de 7 a 8 pés de altura.
No começo pode parecer um gorila, mas isso não soma. Já que gorilas e macacos não vivem naquela área, o que é ainda mais estranho é que a criatura estava de pé sobre duas pernas, não andando de quatro como um urso geralmente faz, que exclui os animais usuais. As pessoas podem confundi-lo com... Então, o único palpite que resta é do pé grande. Mas a questão permanece, isso é a coisa real, ou apenas mais um mistério. Essa pessoa partiu em uma viagem noturna para as profundezas da floresta, esperando filmar algo interessante, mas eles não tinham ideia de que as coisas levariam a uma coisa tão bizarra e possivelmente perturbador por sua vez. Enquanto caminhava pela floresta, o cineasta encontrou algo muito estranho, uma criatura rastejando no chão, com uma forma estranha, e uma cabeça que parecia um crânio. Curioso, ele se mudou para um olhar mais atento. Foi quando as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Da escuridão total veio outra figura, ainda mais assustador. Tinha a cabeça de um crânio de cabra e um corpo em forma de humano. Mas algo sobre isso parecia completamente irreal. Atacou diretamente o cineasta, que se encheu de medo. Fugiu o mais rápido que pôde. Então você acha que isso era real ou apenas mais uma farsa? Uma garota chamada Sunshineable estava filmando um vídeo divertido para o TikTok na floresta, mostrando sua roupa. Quando ela acidentalmente pegou algo estranho na câmera, uma figura escura de Blackford apareceu ao fundo, aparentemente observando-a antes de recuar rapidamente para as árvores. Assustado e em pânico, ela pegou o telefone dela e correu. Alguns acreditam que pode ter sido um pé grande juvenil, enquanto outros suspeitam que era apenas alguém fantasiado pregando uma peça. Desde Sunshineable, não tem histórico conhecido de conteúdo falso. Alguns argumentam que o vídeo pode ser genuíno, mas ninguém sabe ao certo. Esta filmagem foi capturada por um caminhante que avistou uma criatura estranha na floresta. O animal era observado por trás das árvores, mas uma vez que percebeu que tinha sido visto, rapidamente desapareceu mais profundamente na floresta. A criatura tinha longo pelo marrom, cobrindo seu rosto e corpo. Parece um pouco com um macaco, grande e musculoso como um gorila, mas não exatamente o mesmo. Foi estimado em cerca de 7 a 8 pés de altura, encaixando na descrição usual do pé grande. No entanto, o pelo grosso que esconde seu rosto é incomum para avistamentos do pé grande. Poderia ser um tipo diferente de pé grande, ou talvez uma criatura completamente desconhecida. O que você acha? Um macaco foi visto dando um mergulho em um rio, surpreendendo muitos, mas para esta espécie, nadar é um comportamento normal. Acontece que alguns macacos são nadadores naturais. Mesmo que a maioria das pessoas não saiba, então da próxima vez que você estiver perto de um rio, não fique chocado se vir um macaco dando uns mergulhos. Um homem estava andando na floresta à noite, quando ele ouviu algo se movendo nas folhas próximas. Curioso, ele pegou sua câmera para ver o que era. O que ele viu foi surpreendente. Uma criatura que se parecia com os alienígenas que vemos nos desenhos animados e filmes pele verde. Uma cabeça grande e grandes olhos negros. Apareceu por um momento, então rapidamente voltou para trás dos arbustos para tornar as coisas ainda mais estranhas. Um helicóptero podia ser ouvido voando acima. Faz você se perguntar se o helicóptero estava procurando pelo alienígena ou algo mais estava acontecendo. Um homem estava dirigindo por uma estrada na encosta da montanha quando notou uma enorme criatura de pelo escuro caminhando pela floresta. Infelizmente, ele só podia ver a parte de trás de sua cabeça. Vários outros motoristas também pararam para assistir, mas ninguém poderia identificar definitivamente o que era. Alguns comentaristas sugeriram que poderia ter sido um urso preto, carregando comida, enquanto outros especulavam. Poderia ter sido uma pessoa enrolada em um cobertor, indo para a floresta. Na minha opinião, se assemelha mais a um urso, mas se fosse apenas um urso, os espectadores não teriam reconhecido imediatamente. Neste vídeo, um grupo de mergulhadores encontrou um corpo no fundo do oceano. Não é incomum que as pessoas joguem evidências no mar, mas esse corpo era diferente.
A pessoa estava de máscara. E quando um dos mergulhadores se aproximou, eles viram que os olhos da pessoa estavam bem abertos. Ele estava vivo? É difícil dizer. Mas olhando para a situação, não parecia provável que a máscara parecesse estar presa em seu rosto, quase como se estivesse colado. Então a questão é, isso foi uma configuração dos mergulhadores, ou poderia ser uma cena de crime real? Esta filmagem foi gravada por um caminhante em uma floresta canadense. No começo tudo parecia calmo e pacífico, mas aquela calma terminou rapidamente quando algo estranho apareceu. Uma figura humana pálida saiu dos arbustos, seus movimentos lentos e assustadores pareciam muito com um zumbi, fazendo as pessoas se perguntarem o que realmente era. Ouvimos muitas histórias sobre o pé grande. Vi várias filmagens e até ouvi alguns sons que se acredita serem deles. Mas esse vídeo realmente me faz questionar muito. Um homem encontrou o que ele pensava ser o pé grande na floresta e começou a filmar. A criatura se moveu atrás das árvores e quando o homem fez uma pergunta, respondeu com um som estridente. Isso não correspondia às vocalizações usuais do pé grande que ouvimos, levantando a questão se isso é real. Isso significa que a criatura indescritível não pode se comunicar. Tarde da noite, enquanto dirigia por uma estrada isolada, alguém notou um movimento estranho na floresta. À sua esquerda, curioso, eles pegaram o telefone e começaram a filmar. Quando eles se aproximaram, uma figura peluda tornou-se visível perto da borda da floresta. Não está claro se a criatura está ajoelhada ou se movendo, mas seus movimentos são estranhos, infelizmente. A escuridão e a baixa qualidade de vídeo tornar difícil identificar claramente o que a criatura é. As possibilidades estão abertas. O que você acha que poderia ser?